Yo, Geek, Suricima! Nós sabemos que Impel Down é um dos lugares mais temidos do mundo de One Piece, composto ali por 6 andares onde seus prisioneiros sofrem as piores torturas existentes, né? Desde o primeiro andar, na verdade desde a chegada ali em Impel Down, os prisioneiros vão passando por catástrofes em relação ali a torturas. Porém, será que esses andares tem algo a ver, uma conexão com o reflexo das habilidades ali do Luffy? E vamos além, será que Joy Boy pode estar escondido dentro do Gear 6? Sim, meus amigos, essa é a loucura dessa teoria que tem feito a minha cabeça explodir já há algum tempo. Toda essa doideira, essa insanidade, essa maluquice é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Desde que eu alcancei os capítulos semanais de One Piece, eu já reli Impel Down pelo menos 2 vezes e recomendo que todos façam o mesmo. Por mais que seja uma saga que ela antecede uma saga épica, que é Marineford, Impel Down tem algumas características assim bem interessantes que vai segmentando alguns pontos que o Oda pode ou poderia utilizar para fomentar ou até mesmo fermentar as habilidades do Luffy, né? Os poderes que vieram a se seguir posteriormente com o nosso capitão. A grande questão, como eu disse, é que todas as vezes que eu releio essa saga, é simplesmente impossível não criar um paralelo completo entre os andares deste inferno com as habilidades do Luffy. A gente pode até mesmo observar, né, que as questões mais fundamentadas em One Piece é que os Ji são os inimigos dos deuses. O Luffy é colocado como uma característica demoníaca durante vários e vários capítulos e várias sagas, sendo referenciado como vampiro, como até mesmo ali como o Drácula, vários segmentos neste sentido. E todos os andares podem fomentar ainda mais camadas sobre as habilidades do personagem. Existem mesmo essas conexões. Duvida? Soca só o que a gente vai comentar a partir de agora. Como eu disse pra vocês, logo de cara na entrada temos o aprimoramento. A entrada de Impel Down coloca os criminosos em tanques ferventes com mais de 100 graus na temperatura de suas águas. É dito que apenas Jinbe, Crocodile e Ace não reagiram ao calor da água da forma como esses prisioneiros foram colocados recentemente, né? Eles nem sequer piscaram naquilo que é considerado como o grande batismo para os prisioneiros de Impel Down. O paralelo com isso é o estado normal do Luffy, que aguentou mais de 387 capítulos derrotando o Arlong, Crocodile e o Enel. Esses 3 personagens o Luffy conseguiu derrotar apenas usando o modo normal das suas habilidades, dos seus poderes, sem ter nenhum acréscimo em relação ao Gear. O que, se alguém passa ali pelo estágio inicial, né, pela entrada ali de Impel Down e sobrevive, já é um grande feito. O que compara totalmente o Luffy ter sobrevivido na chegada ali, pelo menos até Enies Lobby, que marca o capítulo 387. Vamos para o primeiro andar, nós temos ali o paralelo com a velocidade inicial, o Gear Second. O primeiro nível de Impel Down é a área de combate básica, ainda está relacionado ao ser humano. É conhecido como Crimson Hell, um inferno carmesim com infinitos espinhos. O foco aqui é a resistência e a velocidade, quando o Luffy consegue aprimorar ainda mais os seus poderes na batalha ali em Enies Lobby. Gear Second faz o mesmo, acelera o sangue, paralelo com a floresta carmesim de espinhos, e aumenta a velocidade sem mudar a forma corpórea. Então o Luffy, ele bombeia o sangue dele pelo seu corpo de uma forma mais rápida, fazendo o sangue circular de uma maneira mais rápida e assim conseguindo uma força e uma velocidade incomparável. Ele consegue derrotar adversários que ele mesmo não conseguia interagir, fazendo um paralelo completo aqui com o Crimson Hell, né, que era ali os espinhos carmesins. Sangue, espinho carmesim, tem esse reflexo total aqui em Impel Down. Segundo andar, nós temos o mundo das bestas, a força selvagem, o Gear 30. Prisioneiros enfrentam criaturas gigantes que tem ali frutas do tipo Zoan descontroladas, né? Esses
guardas que acabaram perdendo ali o controle através do uso da Akuma no Mi do tipo Zoan e permaneceram ali como se fossem realmente guardiões. Isso a gente consegue ver que simboliza a necessidade de usar a força bruta para sobreviver. O Gear 30 aumenta o tamanho e poder do ataque do Luffy, mas com um controle ainda limitado, visto que toda vez que ele usava o poder, até mesmo lá em Impel Down, ele diminuía de tamanho num período curto de tempo. Ambos ali refletem força descontrolada e instintiva. E é a primeira vez que vemos a relação da fruta do Luffy com uma possível Zoan mítica. Daqui que a gente começa a questionar sobre as habilidades do Luffy, essas percepções diferentes sobre como a habilidade de alguém que tem um poder de borracha consegue criar até mesmo segmentos nesse sentido, de ter um poder que estica e consegue realmente criar até mesmo partes do seu corpo de forma gigantesca. Até ali, beleza, né? A gente consegue ver todas essas características sendo colocadas na trama de One Piece e expandindo mais os poderes ligados à borracha. Mas não é isso que acontece lá com o Snack Man, na forma e no formato de que o Luffy conseguia utilizar o poder na batalha contra o Kaido. E tudo isso vai sendo segmentado para gerar esse terceiro andar de forma muito interessante. Meus amigos, nem só de teorias muito pés no chão vive o canal do Geek Brasil. Teorias malucas também tem os seus lugares, principalmente semana que não tem capítulo. Então, se você gosta desse tipo de teoria que a gente vai ali no infinito e além, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos de One Piece aqui na plataforma. Você ainda pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado para a gente continuar falando de One Piece e também fomentando ainda mais outros conteúdos aqui no canal. Seguimos aqui com o terceiro andar, que tem como base fome e calor, deformação corporal, e temos então o Gear Force. Ambiente extremo que deforma os corpos e castiga o físico, é onde os corpos não sobrevivem à fome extrema. O Gear Force representa a deformação voluntária. O Luffy muda o corpo para suportar e revidar. Ele consegue mudar a estrutura do seu corpo, né, tanto no modo Budman e posteriormente com o Snack Man, mas o Snack Man tem um ponto específico para a gente falar aqui nesse vídeo, e é o ponto de virada em que o corpo passa a ser totalmente adaptável. Isso simboliza o domínio da forma física para superar os limites. Agora o Luffy consegue usar essa forma graças aos treinamentos com Haki que teve com o Relief, que acabou lhe ensinando. O Luffy antes ficava pequeno toda vez que usava ali o Gear 30. Agora ele não fica mais, por causa do Haki e do aprimoramento ainda mais das suas habilidades. E aqui a gente tem um pouquinho mais sobre essa adaptação da fome e do calor para o terceiro andar. E nós então temos o quarto andar, que é o Inferno de Fogo, o limite do corpo e o seu pré-despertar, que está ligado ao Snack Man. O calor e a dor atingem o máximo do nosso capitão. O Luffy enfrenta o Magellan e acaba quase morrendo, né? Ele acaba quase morrendo neste confronto. Assim, com o uso prolongado dos Gears, leva o corpo ao colapso. O Luffy é levado a morrer ao enfrentar o Kaido usando o Snack Man. Então, o Luffy faz esse paralelo aqui com o quarto andar, usando o Snack Man no ponto bem específico lá em Wano. Da mesma forma como o quarto andar leva o Luffy quase a morrer em Impel Down. Olha os paralelos acontecendo de forma muito mais clara a partir de agora. E nós observamos até mesmo ali as questões das nuvens de Hagoromo em volta do pescoço do capitão, que até então representam uma Zoan quase despertada ou despertada. A base ali para o Snack Man é que estava quase, né, na porta de entrada para o nosso capitão despertar o poder da sua Akuma no Mi, né, para ter toda essa mudança que tivemos a partir do capítulo 1044, 1045 de One Piece. Essas definições são colocadas para nós de uma forma muito interessante para fechar todas as ligações entre o Snack Man e a forma como o Luffy morre, com também ali o Gear 5. E ao mesmo tempo a gente tem essa ligação entre o quarto andar e o quinto andar e a forma como o Luffy acaba ressuscitando.
Então nós temos o quinto andar e o andar 5.5, tudo branco, morte, renascimento e Gear 5, o modo Nika. O quinto andar é branco e gelado, é o ponto onde o Luffy praticamente morre, né? O nosso capitão definitivamente ali é levado à sua própria morte, e ele só não morre de vez mesmo por causa que o Luffy é encontrado ali pelo Bon Clay e é levado para o Ivan para ser curado. O capitão é salvo e renasce através dos poderes de alguém que o cabelo lembra muito que uma Gomu Gomu no Mi, simbolizando mesmo sobre o que acontece no despertar do Gear 5. Suas roupas e seus poderes se tornam branco e ganham liberdade total. Todos os poderes nomeados do Luffy carregam o kanji de branco em seu nome. Por mais que seja ali a habilidade do Luffy ligado ao alvorecer, o soco do alvorecer, o chute do alvorecer, o kanji que tá ali para representar esse poder, essa habilidade. No lugar ali tem o kanji e os furiganás. No kanji nós temos o kanji de branco, o que define totalmente essa ligação com o quinto andar. No quinto andar o Luffy ele morre, no 5.5 ele acaba ressuscitando. Essa ligação bem completa entre os personagens, né? Fazendo essa entrada da morte e até mesmo retornando à vida no 5.5. Até aqui os paralelos são quase perfeitos. Eu confesso que algumas partes são um pouco forçadas, outras partes eles estão bem encaixados sobre os paralelos. Porém, de forma oficial, existem apenas 5 andares em Impel Down. E 2 andares são ocultos. Como nós vimos, o andar 5.5 é um andar criado pelo Morley e que era governado por Ivan até ele escapar com Luffy, sendo governado nos dias de hoje pelo Bon Clay, né? Como a gente observa no capítulo 676, lá na história de capa, o Bon Clay está vivo e sabe que o Luffy continuou, né? Está de volta ali na sua trajetória rumo aos mares. E também existe um 6º andar, que é ocultado da existência de todos, onde os piores criminosos estão e eles são apagados da história por ali mesmo. Vamos lá, né? Temos então o 6º andar, que é onde os piores e mais perigosos prisioneiros estão selados. É neste lugar que o Barba Negra busca o Pizarro, Vasco Shot, Catarina Devon, Shiryu e San Juan Wolf, né? Os piores personagens, os piores tripulantes que alguém poderia querer, os piores criminosos, ele foi buscar lá onde o governo havia os ocultado. Simboliza ali a verdade oculta e o passado esquecido, né? Este 6º andar acaba tendo essa simbolização. O despertar de Nika, então, é o Gear 5. O despertar do Nika acontece no Gear 5, no 5º andar e no 5.5. E a libertação dos poderes de Nika, que estava selado há séculos, acontece mediante a esse feito da ressurreição do Luffy no capítulo 1044. Porém, assim como metade da tripulação dos piratas do Barba Negra estava oculta no 6º andar em Impel Down, será que a personalidade de Joy Boy não está ocultada na 6ª marcha? Esse é um ponto que toda vez que eu vou ler ali Impel Down, como eu falei pra vocês, sempre mexe com a minha cabeça. É por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, né? Pra gente comentar e falar mais sobre essa visão de que na 6ª marcha do Luffy pode estar ocultado a personalidade de Joy Boy. Esse é um ponto interessante a se questionar. Eu, sinceramente, não gosto dessa teoria. Já chego pra vocês falando que eu não gosto dessa teoria, porque é algo que mexe um pouquinho com a ideia do que o Luffy é. Acho que cada personagem precisa ficar em seu devido lugar, no seu devido tempo, principalmente com o receio de que o personagem do Luffy possa vir a ser estragado. Eu lembro que quando o Luffy foi despertar no capítulo 1044 e o Zunisha acabou falando ali, ou foi no 1043, do 1043 pro 1044, o Zunisha fala que o Joy Boy está de volta, todo mundo ficou em choque, né? Todo mundo falou, não é possível, o Luffy vai ceder
a personalidade, é outra pessoa tal. E até hoje as pessoas ficam chamando ele de Joy Boy e o Luffy falando, quem que é esse, sabe? Tipo, eu sou o Luffy. Não sei quem é Joy Boy, não sei quem é Nika, eu sou o Luffy. Então eu não gosto dessa teoria, dessa personalidade estar ali ocultada numa possível sexta marcha. Todavia, eu tenho que confessar que as teorias de que Shebeck possa estar dentro ali da fruta do Tite, de que David Jones está vivo nas profundezas dos mares por ter sido amaldiçoado por um demônio e que existe a capacidade de armazenar um haki em uma corda e essa corda permanecer com este poder depois de mais de 800 anos. Caraca, a gente começa a se perguntar por que Joy Boy não poderia deixar uma mensagem pro Luffy usando seu haki quando o Luffy alcançasse um novo estágio de poder usando sua fruta. Um estágio ocultado, um estágio até mesmo que o governo mundial não sabe, não conhece. Eu acho que manifestar a personalidade do Joy Boy na fruta, acho essa ideia péssima. Agora, se tivermos uma mensagem, se tivermos ali um conceito, algo do antigo usuário da Gomu Gomu no Mi para o atual usuário que é o Luffy, acho uma ideia super válida. É um ponto bem interessante a se pensar, visto que o paralelo aqui, como a gente fez sobre as marchas do Luffy e também os andares de Impel Down, possa funcionar, possa mesmo existir. E se vocês lerem ainda em japonês, porque essa segunda leitura minha em Impel Down foi ali totalmente em japonês, eu acabei acompanhando, lendo aqui, vocês vão observar que esse paralelo é ainda maior. Eu sei que o Luffy fala que o Gear 5 é o ápice do seu poder e o Oda pode usar ele de formas mais criativas e infinitas possíveis. Mas esse paralelo com o Impel Down, toda vez que eu releio essa saga, não deixa eu descartar a possibilidade de que uma sexta marcha ainda pode ocorrer e que Joy Boy pode estar ocultado nela.